Hospitais, para mim, parecem uma extensão do pós-vida. Isso com certeza não é um pensamento original, eu sei. Os corredores longos, alinhados com luzes fluorescentes trêmulas e carrinhos médicos, o pessoal soturno e as famílias chorosas. Depois de um tempo, aquilo se torna uma espécie de limbo. Nem vida, nem morte. Mesmo quando você finalmente sai, suas roupas ainda cheiram a sofrimento. Sentado na sala de espera, senti que não havia nada fora daquelas paredes. Nada além de um vazio negro eterno. Meu telefone vibrou alto contra a cadeira de plástico desconfortável e levantei a mão para a recepcionista, como se pedisse desculpas. Mandei a chamada para a caixa postal sem nem verificar o contato. Sr. Sharp? A voz do médico rompeu o silêncio sufocante do corredor largo e eu me endireitei, ajustando a camisa que tinha se enrugado na cintura devido ao meu mau hábito de me curvar. Sou eu. Ele estava empurrando uma cadeira de rodas e eu sorri ao ver a minha esposa sentada, ereta e sorrindo de volta. Cansada, mas, no geral, normal. Levantei-me, dando-lhe um abraço rápido e um beijo no topo da cabeça. Sr. Sharp, sua esposa está muito bem, disse o médico, olhando de mim para ela. Eu suspirei aliviado. Ai, graças a Deus. Achei que seria muito pior. Bem, o médico olhou ao redor do quase vazio salão de espera, como se não quisesse ser ouvido. Há algo de que preciso falar com o senhor. Eu franzi o senho. Sim? São os olhos dela. Dei um passo para trás e observei Dália com mais atenção. Ela estava usando suas roupas de casa, as que eu trouxera para ela, já que as que vestia ao chegar estavam encharcadas de sangue e tinta verde. Tirando o curativo na cabeça, ela parecia normal. Dê uma olhada mais de perto, disse o médico, como se tivesse lido meus pensamentos. Aproximei-me, examinando o rosto da minha esposa. Olhei em seus olhos azuis e meu coração afundou. Em vez de apenas uma pupila em cada olho, havia duas. Pareciam estranhas, quase etéreas, como se estivessem se esticando, pressionando as bordas da íris. Eu ofeguei. Não sabia como não tinha percebido antes. Elas a faziam parecer alienígena. Precisamos fazer mais exames, murmurou o médico enquanto eu encarava atônito os olhos de Dália. Deve ter sido o trauma do impacto da queda que causou isso. Normalmente, rotularíamos essa condição como policoria, porém, normalmente? Interrompi, minha voz tensa. Eu me senti um pouco instável. Porém, ele continuou, como se eu não tivesse dito nada. Essa condição é extremamente rara e eu nunca vi um caso causado por trauma antes. Geralmente a pessoa nasce com isso, em vez de desenvolver depois. Precisaremos agendar vários retornos, mas a visão dela parece normal. E além disso, tudo o que ela precisa é descansar e retomar a vida. O senhor está falando sério? Olhei ao redor, percebendo que alguns pacientes e familiares estavam nos encarando. Eu baixei a minha voz para um sussurro furioso. Ela parece um monstro. Não pode estar tudo bem. Dália segurou a minha mão. Respirei fundo, tentando me controlar. Por ela. Querido, ela sussurrou suavemente, pressionando minha mão contra sua bochecha. Eu tô bem, prometo. Eu me sinto bem, e os médicos são muito gentis. Eles vão descobrir o que é. Olha pra mim. Olhei novamente pra ela, tentando não entrar em pânico com sua aparência sobrenatural. Eu tô bem, ela repetiu, com um sorriso suave. Eu me endireitei, tentando me recompor. Eu escolhi acreditar nela. Desculpa, eu murmurei, olhando para o médico. Me desculpa, eu só tô nervoso. Tudo isso tem sido demais. Eu entendo completamente. Vocês dois precisam descansar, eu diria. Ele não poderia estar mais certo. Meus próprios olhos não pareciam normais, como se houvesse fios os mantendo abertos. Senti como se estivesse naquele hospital há anos, mesmo tendo sido apenas alguns dias. Eu não podia imaginar como minha esposa se sentia. Ajudei-a a ir até o carro. Os médicos não deixaram que ela andasse até sairmos do lugar, embora ela insistisse que conseguia.
No caminho para casa, ficamos em silêncio, mas eu segurava sua mão, apertando-a ocasionalmente. Acho que estávamos ambos em choque. Quando chegamos em casa, paramos na sala. Eu não tive tempo para limpar e a visão da escada caída ao lado da poça de sangue seco deve ter sido difícil de processar. Ela ficou parada por um longo momento, piscando com seus novos olhos. "Essa é a cor que escolhemos?" perguntou finalmente. Ela se abaixou, pegando o rolo de tinta seco do chão e olhando mais de perto. Eu a encarei, incrédulo. Não podia acreditar que aquilo, entre todas as coisas, era o que passava por sua mente agora. Sim, querida, respondi, passando o braço ao redor da sua cintura, hesitante, como se ela pudesse se quebrar como de vidro. "Névoa de outubro, lembra?" "Ah!" ela murmurou, balançando a cabeça. "Tá, certo." Eu a guiei até nossa cama e ela puxou o edredom pesado sobre si, soltando um suspiro como se o tivesse prendido por dias. "Desculpa por tudo isso", sussurrou depois de um tempo, claramente já meio adormecida. Eu ri baixinho. "Não peça desculpas, meu amor. Eu que sinto muito." Ela não respondeu, adormecendo tão rápido quanto havia caído daquela escada. Quando minha esposa finalmente acordou novamente, no fim da tarde do dia seguinte, eu já tinha terminado de limpar o quarto há muito tempo. Estava esperando com a chaleira no fogo e a garrafa de remédios para a dor dela. Preparei uma xícara de chá preto e a observei enquanto ela soprava o chá, sentada em seu lugar habitual à mesa da cozinha. Seus olhos não eram menos perturbadores do que haviam sido no dia anterior. Eu sentia que não conseguia olhá-la diretamente, como se toda vez que aquelas pupilas extras se fixassem em mim, algo se contorcia no meu estômago. Uma sensação profundamente errada. "Como você está se sentindo?" perguntei quando ela finalmente olhou para mim, me esforçando para não fazer com que ela se sentisse insegura sobre sua condição. Eu me sinto bem", respondeu ela com um sorriso. De alguma forma, ela parecia ainda mais feliz agora do que antes do acidente. Eu mordi a língua, quase soltando. "Por quê?" Mesmo?" "Sim." Ela tomou um gole do chá. "Quero dizer, minha cabeça dói um pouco, mas eu me sinto bem. É como se eu tivesse acordado de um sonho longo." Suas palavras me deixaram desconfortável. Eu ri nervosamente. "Bom, você dormiu bastante mesmo." Ela também riu, balançando a cabeça. Não é esse tipo de sonho, Ben." Dália parecia radiante. Agora que não estava mais cansada, ela estava mais animada do que nunca e continuava olhando ao redor como uma criança vendo o mundo pela primeira vez. Eu só percebi o porquê quando saímos para nossa habitual caminhada no final da tarde. Eu queria que ela descansasse mais, mas ela insistiu e eu acabei cedendo. Dália arfou, levando as mãos à boca. "Uau, é lindo." Eu segui o olhar dela até o pôr do sol alaranjado e rosado, começando a subir acima das árvores e casas do nosso bairro. Era bonito, claro, mas nada que já não tivéssemos visto antes. As pupilas dela, todas as 4, se dilataram, inchando até quase se fundirem. Eu me encolhi. "Eu sei que parece estranho, mas tudo parece mais brilhante", ela disse, praticamente saltitando pelos degraus da nossa entrada. "As cores estão mais vivas. Eu sinto que a minha visão está até melhor do que antes. Isso deve ser algo incrivelmente raro, não acha?" Eu mordi o interior da bochecha, seguindo-a com cautela. Que bom, querida. Eu fico feliz que não seja pior. Você realmente poderia ter perdido a visão." Ela parecia nem estar me ouvindo. Ela me guiou pela rua como se eu fosse um cachorro perdido, apontando coisas que eu nunca teria notado, como a cor extremamente destoante da maçaneta amarela na porta vermelha do vizinho, o brilho oleoso nas penas dos corvos, os pontos onde grafites haviam sido cobertos de tinta repetidas vezes, impossíveis de detectar a olho nu. Aquilo me dava uma sensação estranha e doentia. Eu não sabia como nomeá-la, mas a minha esposa estava tão feliz. Quem era eu para diminuir a sua alegria? Eu realmente pensei assim até alguns dias depois.
Minha esposa se mexeu e bocejou ao acordar, virando-se para mim, e eu mal consegui conter um grito. Dália agora tinha 3 pupilas em cada olho, como 3 buracos negros, encolhidas devido à luz que entrava pelas janelas do quarto. Suas íris estavam mais rosadas, como se estivessem rachando sob a pressão de segurá-las, tentando evitar que se espalhassem pelo branco dos olhos. Era algo antinatural. Eu corri para o hospital, minha esposa protestando o caminho inteiro, e eu ignorei. Isso não estava certo, não era normal e algo precisava ser feito. Fiquei com ela enquanto verificavam seus sinais vitais e jogavam luzes em seus olhos. Eu desviava o olhar quando as pupilas se dilatavam e contraíam, exatamente como olhos normais. Aquilo me deixava enjoado, como se eu fosse desmaiar. Eles testaram sua visão novamente. Observei com cuidado o rosto do médico enquanto ela completava cada etapa do exame. Mas ele claramente estava sendo cauteloso para não revelar nada. Apenas acenava e seguia em frente. Finalmente, ele se recostou em sua cadeira, coçando a cabeça com a ponta de uma caneta. Eu não sei o que dizer a vocês, ele disse, balançando a cabeça. Senhora Sharp, a sua visão é incrível. Você tem a acuidade visual de 20/10 em ambos os olhos. Como isso é possível? Olhei de um para o outro, chocado. O médico parecia confuso, mas a minha esposa parecia simplesmente extasiada. Ela tinha 20/40 da última vez que foi medido. Ela precisava de óculos para leitura. O médico deu de ombros, conferindo os registros. Como eu disse, eu não sei o que dizer. Acho que tudo o que podemos fazer é dar tempo ao tempo e monitorar de perto. Voltem se algo mudar. Ele nos dispensou. Eu não podia acreditar. Não havia como aquilo estar acontecendo. Além de tudo, a minha esposa não parecia nem um pouco alarmada. Ela olhava de parede em parede, absorvendo tudo. Essa sala de espera tá muito suja, ela sussurrou para mim, distraidamente, enquanto eu abria a porta para sairmos. Mas ao chegarmos em casa, ela parecia sentir algo diferente. Ela se deixou cair no sofá, as pálpebras caídas. Eu tô me sentindo muito sobrecarregada, confessou. Acho que preciso descansar os olhos por um tempo. Eu senti um certo alívio. Finalmente, ela apresentava sintomas que eu considerava normais para o que havia passado. Finalmente, tudo parecia um pouco mais real. Mas, mais uma vez, aquilo não durou muito. Ela acordou energizada na manhã seguinte e pediu que eu a levasse para um passeio de carro. Eu recusei no início, mas ela implorou e, eventualmente, eu cedi. Enquanto dirigíamos, ela descrevia coisas que eu não podia ver. Ela disse que havia cores que nem sabia que existiam. Cores que jamais conseguiria explicar. Tons de verde, azulado, roxo, alaranjado, coisas que não faziam sentido. Disse que conseguia ver o ultravioleta no ar, cintilando e nadando à sua frente como estranhas mariposas alienígenas. Ela contou que parecia ver os vermes se movendo sob o solo e os pássaros voando muito acima das nuvens. Ela parecia quase maníaca de alegria com tudo aquilo. Eu me sentia extremamente desconfortável, mas a ouvi mesmo assim. Quando voltamos para casa, ela disse que a maçaneta do carro estava coberta de germes, então eu abri para ela. No dia seguinte, Dália acordou com 5 pupilas em cada olho. A pele ao redor estava vermelha e inchada, como se ela tivesse chorado ou esfregado violentamente. Ela gritou para que eu me afastasse, que saísse. Quase tropecei ao sair do quarto, meus olhos cheios de lágrimas. Desci correndo as escadas e chamei uma ambulância. Enquanto a levavam para a ambulância em uma maca, com os braços e pernas presos para minimizar seus movimentos, tive mais uma boa visão do seu rosto. Ela me lançou um olhar de ódio ardente e seus olhos me lembraram os de uma mosca. Eles me causavam uma sensação de coceira, como se algo estivesse se movendo debaixo da minha pele. Aquela não era minha esposa, a minha doce e linda esposa. Aquilo era outra coisa, outra pessoa, alguém que eu não conhecia. Eles a mantiveram internada por um tempo.
Quando cheguei ao hospital, me disseram que me manteriam informado, mas que o melhor seria eu voltar para casa e esperar por notícias. Nos dias seguintes, recebi várias ligações, todas as quais mandei para a caixa postal porque não eram do hospital. Eu chorava, andava de um lado para o outro e tentava me distrair, sem sucesso. Amaldiçoei a escada quebrada na garagem por não funcionar como deveria. Eu rezei. Até, finalmente, receber a ligação. Eu podia ir vê-la. Arrumei uma mochila com roupas para passar a noite e fui até lá, passando por vários sinais vermelhos no caminho. Eles haviam transferido Dália para uma ala psiquiátrica do hospital. De alguma forma, essa sessão parecia ainda mais como um limbo estranho. Apesar da pressa para chegar lá, me vi andando mais devagar pelos corredores, temendo fazer barulhos altos e perturbar o silêncio rígido daquele lugar. A enfermeira que me levou até ela apertou meu ombro quando chegamos e me deixou sozinho com minha esposa. Eu fiquei na porta, apenas olhando para ela por um longo tempo. Minha esposa estava sentada na cama do hospital, olhando de volta para mim. Seu cabelo estava murcho e sujo, seu rosto avermelhado e marcado. Parecia que ela havia arranhado a própria pele. Seus pulsos estavam vermelhos também, por causa das amarras que agora não a seguravam mais. Ela estava calma. A princípio, pensei que seus olhos fossem completamente negros, porém, ao olhar mais de perto, percebi que não era bem isso. Não consegui contar quantas pupilas ela tinha, mas arriscaria algo em torno de 20, todas brigando entre si, movendo-se juntas, pulsando no crânio como se fossem um tipo de colmeia respirando. Algumas pareciam incompletas ou fragmentadas, como se não tivessem se desenvolvido totalmente, enquanto outras estavam fundidas ou brilhavam com um aspecto vidrado, como embriões. Seus olhos não eram mais azuis. "Oi, Benjamin", ela finalmente falou, sua voz rouca de tanto gritar. Eu franzi o senho. Ela nunca me chamava de Benjamin, apenas de Ben. Quando nos conhecemos, ela disse que não gostava do nome completo. Achava formal demais, como se fôssemos estranhos. "Oi, querida", respondi suavemente, com cuidado. Dei um passo em direção à cama, mas ela levantou a mão, me parando no lugar. Como você está se sentindo?" Foi quando ela sorriu. Não era o sorriso normal dela. Seu sorriso estava distorcido, subindo pelas bochechas como couro rachado. Parecia doloroso e forçado. Parecia antinatural. "Eu me sinto linda, Benjamin. Agora eu posso ver tudo." Eu engoli em seco. O que você quer dizer com ver tudo, meu amor?" Me peguei falando com ela como se fosse uma criança, tentando agradá-la. Naquele momento, pensei que ela talvez tivesse perdido completamente a sanidade. Ela se mexeu na cama, mas o sorriso não diminuiu nem por um segundo. "Tudo, querido", repetiu devagar, e sua voz me fez arrepiar. O ar no quarto parecia quente e abafado, como se não houvesse ventilação há décadas. "Eu posso ver tudo, e eu sei tudo." Ela ergueu a mão, apontando para mim com o dedo. "Eu posso ver através da sua pele, meu amor, até os seus ossos, e vejo seu coração bombeando seu sangue sujo pelas suas veias imundas. Posso ver tudo o que você é e tudo o que já foi. Posso ver desde o útero da sua mãe até a sua lápide sem marcação. Posso ver através do tecido do universo dentro de cada uma das suas células, querido." Ela usou as palavras carinhosas como se estivesse zombando de mim, me menosprezando. Apenas a encarei, chocado demais para responder por um momento. "Você tá só doente", eu disse, franzindo a testa. "Você vai melhorar, Dália. Só precisa descansar." "Não." A palavra veio como um grito, afiada e cortante. Não. Você
é quem está doente e vai ver o que acontece com homens doentes como você. O que você quer dizer? A minha voz tremia e agora eu sentia frio. Tentei clarear a garganta. O sorriso dela só parecia se alargar ainda mais, e o que ela disse a seguir me fez sentir tontura. Acha que eu não sei? Acha que não vi você tirando os parafusos daquela escada? Eu congelei. As minhas mãos tremeram. Do que você está falando? Acha que eu não sei por que você fez isso? Ela sabe sobre mim? Eu não consegui dizer mais nada. Fiquei parado por alguns segundos, como se meus pés estivessem colados ao chão. Depois, me virei e corri. Corri para fora do hospital, ignorando as enfermeiras e recepcionistas chamando para eu voltar. Arrombei a porta de saída e me joguei no ar fresco da noite, com meus músculos gritando, e só então me permiti olhar para trás. Eu meio que esperava que ela estivesse atrás de mim, me perseguindo, com os olhos arregalados e a boca cheia de dentes afiados, e não tinha nada. Não havia ninguém. Meu telefone vibrou no bolso. Eu peguei, xingando alto, e mandei a ligação para a caixa postal. Então, o medo voltou. Abri a caixa de mensagens de voz e reproduzi a mais antiga, aquela que recebi no dia em que esperava minha esposa ficar pronta para ir para casa após o acidente. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente e precisei segurá-lo com as duas para não derrubá-lo. Oi, amor, você tá ocupado? Eu sei que disse para eu não ligar nesse número, mas eu gostaria que você atendesse. Tem alguma coisa acontecendo, não sei. Talvez eu esteja apenas doente ou algo assim, mas eu acho que tem alguma coisa estranha com meus olhos.